Queridos irmãos e amigos, boa tarde, bom dia para quem está do outro lado. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como é que ele se manifesta? Qual é o seu poder para o cristão? É isso que nós vamos tentar descobrir nesta manhã, meus queridos irmãos e amigos. E está aqui o nosso irmão Denis, seja bem-vindo. Denis, tens a palavra, meu irmão. Como é que estás? Denis caiu, ok. Então vamos dar continuação ao nosso programa. Por enquanto, por favor, vocês podem partilhar. Estamos com o Inário em Umbundo. Então vamos ouvir alguns hinos antes de entrarmos na palavra. Enquanto vocês podem partilhar a mensagem aí, ok? Muito obrigado, queridos irmãos e amigos. Este é o Inário em Umbundo, língua nacional de Angola, do lado sul de Angola. Para darmos início ao nosso programa, vamos dar entrada para o Inário, o hino maravilhoso, que vocês já conhecem todos, breve virá. Esse é um hino que fala sobre a vinda de Jesus, pois que estamos bem breve da vinda de Jesus. Vamos então entoar esse hino juntos e dar entrada ao nosso programa. Eu vou ter muito pouco tempo aqui na live, porque hoje, meus irmãos, eu estou de viagem, vou lá para Portugal. Temos o funeral do meu irmão amanhã e eu estou de óbito até Deus quiser. Então, tendo em conta que Jesus é a ressurreição e a vida, não há problema, porque eu sei que o meu irmão morreu em Cristo e sei que eu vou voltar a vê-lo. A dor que vamos sentir neste momento é uma dor passageira. Mas contudo vamos meditar hoje na palavra de Deus.
Vamos meditar hoje na palavra de Deus. Vamos ver o que é o poder do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Vamos juntos nesse louvor? Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua santa presença aqui neste lugar, em todos os lugares onde estão teus filhos reunidos para juntos podermos meditar mais uma vez na tua palavra. A tua palavra é que nos lava, nos justifica, nos purifica, e por isso, Pai, estamos aqui de corações gratos por tudo quanto tens feito por nós. Perdão pelos nossos pecados e faltas, e conosco aqui nessa live, Pai, queremos trazer todos os nossos filhos, onde quer que eles estejam, nossos familiares, queridos irmãos, amigos, em todo o redor do mundo, te suplicamos com o perdão de todos os nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar sempre aqui com vocês de volta. Eu não vou estar aqui muito tempo na live, vai ser uma live muito curta, porque vamos falar de um assunto muito importante. Meu irmão Sequeira, eu não sei se te posso fazer subir, porque é uma mensagem, não um debate, na verdade. Vamos ouvir, somente fica na rolagem, por favor. Muito obrigado pela vossa presença. Então, nós vamos abordar o sujeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como é que ele se manifesta? Como é que Deus o enviou? Qual forma? Vamos abrir, por favor, Atos 2. E vamos entender o que diz a palavra de Deus sobre, na verdade, o Espírito Santo. Mas antes que nós entremos no Atos 2, vamos abrir João 4:24 para entendermos de onde vem esse Espírito Santo. De onde é que sai o Espírito Santo? Quem o envia? Vamos para João 4:24, por favor. João 4:24 diz assim que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu vou repetir o versículo para nós podermos entender o Deus que nós adoramos. Deus é espírito. E importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Meus queridos irmãos e amigos, a Bíblia é muito clara. Entender o Espírito Santo é entender o próprio Deus em pessoa. Como podemos entender Deus? De onde é que Ele é? O que ele faz? De onde é que se encontra? Como é que ele se move?
Ora, para meu conhecimento bíblico, eu sei que eu estou a falar do Espírito Santo de Deus, é a pessoa de Deus ou a força do Deus invisível, o Deus imortal, o Deus grandioso, o tudo-posso, o eu sou. Esse Deus do qual nós adoramos, do qual não o conhecemos, unicamente podemos abordá-lo através da nossa fé, crendo que ele existe porque nós não o vemos. O que está escrito aqui, irmãos, está a testemunho de média de 40 homens que escreveram a Bíblia, e todos eles, diz a Bíblia, que foram inspirados por Deus. Então vamos confiar do mesmo jeito que quando nós pomos um cheque no banco. Ter fé que esse cheque seja reembolsado desde que esse cheque tenha cobertura e o banco te possa pagar. A mesma fé temos que aplicar na palavra de Deus, porque nós não temos nada em concreto, palpável, visível. Estamos a falar de um Deus maravilhoso, um Deus criador dos céus e da terra, o que se move diante de nós e em nossos corações. A palavra de Deus está clara a dizer que Deus é Espírito. Vamos aqui definir o que é a palavra Espírito, na verdade. Eu não sei, na verdade, quem foi que me enviou essa mensagem. 31 de maio, último mês, o último dia do mês, e dia do Espírito Santo. Eu não sei quem me enviou, mas quem me enviou está todo muito obrigado. Porque, sinceramente, eu estava à procura de uma mensagem para dar nesta manhã e caí nessa parte onde recebi essa mensagem e, com muito coração grato, eu agradeço a pessoa que me enviou essa mensagem, porque vai ser então a mensagem do dia hoje. Então esse Deus maravilhoso, o Deus Espírito, do qual nós não vemos, não conhecemos, nunca o encontramos, não sabemos como é que ele se move, mas a Bíblia diz que ele é a revelação de toda a criação. Então, olhando para a criação, meus queridos irmãos e amigos, vou olhando para a terra. Temos o mar, temos a terra, temos árvores, temos plantas, temos pássaros, temos animais, diversos animais, temos tudo isso. E diz as Sagradas Escrituras que esse maravilhoso Deus, do qual está aqui em João 4:24, do qual controla tudo isso e todos nós. Então é esse Deus maravilhoso que nós queremos buscar. Eu não quero buscar um Deus de pedra, um Deus que não fala, que não se move, que não tira, que não liberta, que não cura. Eu quero um Deus que me cura, que me sara, que me liberta, que me dê a saúde, prosperidade e tudo quanto nós humanos precisamos para viver nesse planeta. Então é desse Espírito que nós vamos falar nesta manhã. E esse Deus Espírito, para mim, claramente eu vou vos dizer que a palavra Espírito eu vou substituir, meus irmãos, pelo poder infinito. A palavra infinito já vem nos dizer que nós não temos nenhum princípio, nenhum fim. Deus é um Deus invisível, imortal, um Deus todo-poderoso, do qual controla toda a criação do universo. Nós cientificamente conhecemos que temos vários planetas, Marte, Vênus, Júpiter. Perdão, meu irmão Sequeira, eu não vou poder fazer subir. A mensagem é curta e eu não posso estar a fazer conversa com vocês. Por favor, fica na rolagem. E nós vamos então entender qual é o processo desse Espírito. Esse tal dito Espírito de Deus, eu vou comparar como a força invisível, como um gerador elétrico. Vamos pôr assim. Um gerador elétrico, ele tem uma central do qual ele distribui eletricidade para tudo que é cidade. Para tudo que é lugar. Mas sai só de um único lugar e depois vai se repartir nas diversas casas, companhias, tudo quanto existe. Esse Deus é comparado para mim, meus irmãos entendam bem, não é a Bíblia que fala, é o que eu concluo dentro do estudo da Bíblia. Então esse Deus não é uma pessoa que tem pernas, cabeça, tronco e membros. Eu não reconheço esse meu Deus deste jeito. O Deus do qual eu adoro é um Deus que controla toda a criação. Ele é invisível. Ele se move na água, na areia, no mar, no fogo, em todo lugar. Então, falando do Espírito Santo, que é parte do seu poder,
Vamos começar então a abrir no livro de Atos, por favor. Atos 2. E vamos entender como então esse Deus maravilhoso, perdão mesmo, meu irmão Sequeira, fica na rolagem, eu não te posso aceitar aqui nesse manhã. Vai ser um estudo rápido porque eu preciso de viajar hoje. Daqui a pouco estou no avião. A descida do Espírito Santo aqui em Atos 2, e nós vamos entender como então poder conhecer esse Espírito Santo. A Bíblia diz claramente que a descida do Espírito Santo vem de forma muito clara. E eu vou passar a leitura, Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento violentamente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles, os discípulos, línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos parar por aqui por enquanto. Meus irmãos, vejam a mensagem de como o Espírito Santo vai se apresentar aos discípulos. Vamos nos lembrar de que quando Jesus estava a treinar 12 discípulos durante o ministério dele, durante 3 anos e meio, Jesus teve a cautela de preparar os discípulos sobre esse assunto. Jesus disse: quando eu for crucificado, eu vou parar aí na cruz durante um tempo, depois vou para o túmulo, e daí eu vou ressuscitar e voltarei para o Pai. Mas não se preocupem, eu vos enviarei o Consolador da parte do meu Pai. Jesus nunca enfatizou, nunca disse claramente que esse Espírito Santo vem dele ou da parte dele. Ele foi claro: eu rogarei ao Pai que vos envie o Consolador. Ora, o que é um Consolador? Vamos supor que aqui o tio Zé vai ter muitos problemas aí. Sei lá, vão arrebentar a minha casa, vão roubar, vão matar meus filhos, vão fazer o que for, e alguém dos meus amigos vai vir me consolar. Zé, tem paciência, essas coisas acontecem e tal. Um consolador é um amigo nosso que nos consola das aflições que vivemos naqueles momentos que estamos a viver. O Consolador, o Espírito Santo, ele se introduz em nós a cada momento. Sem que nós pedimos, ele se aproxima para nos consolar. Não há situação nenhuma em que nos encontramos ou atravessamos em que o Espírito Santo de Deus não se manifeste. Mas vamos então entender quem é esse Espírito Santo. Primeiramente aqui diz que houve um vento, um vento violentamente impetuoso e encheu toda a casa. Ora, vamos para o livro de Gênesis e vamos entender como é que Deus criou o ser humano. Quando a Bíblia diz que Deus criou o ser humano segundo a sua imagem e semelhança, ele criou a partir da matéria-prima deste planeta, o barro. A Bíblia claramente diz que do barro viemos e do barro voltaremos, e para o barro voltaremos. Então somos criaturas feitas um pouco menos que os anjos. Os anjos não têm as mesmas características que nós, raça humana. Os anjos são criados de uma outra composição, da qual nós não conhecemos. Mas nós humanos sabemos que quando nós morremos, somos enterrados e voltamos a ser pó, poeira. Portanto, depois de 5 ou 6 anos, quando vamos desenterrar um cadáver, uma pessoa que já morreu,
vamos ver apenas os ossos. Mas a carne, ela se desfaz com a terra. Então não há diferença ver, quando a gente abre um cadáver, vamos ver a terra, não vamos ver corpo, porque ele vai se misturar e já não faz diferença ser que é carne, se é corpo, ele se torna pó. Então esse pó é matéria-prima deste planeta, fica aqui. A pergunta é, de onde é que vai o Espírito Santo de Deus? Do qual todos nós temos em nós, para nós podermos andar nesse planeta. Lá em Gênesis, na criação, diz que quando Deus criou Adão e Eva, ele criou do barro e teve que soprar o som, vento impetuoso. Ele teve que fazer um vento para as narinas de Adão e Eva, para que eles se tornem seres viventes. A Bíblia diz que sem o próprio poder do Deus Criador, do qual encontramos em João 4:24, nós não temos existência de vida neste planeta. Todo animal, todo ser que vive neste planeta tem esta porção do grande Espírito do Deus Criador dos céus e da terra. E muitos jovens danificam a presença de Deus neles mesmos, porque nós não podemos comunicar-nos, irmãos, sem que Deus possa coabitar com nossa carne, com o nosso ser. Ora, Deus é Espírito, é um poder do qual, sem esse poder, eu não vos posso comunicar. Aqui temos uma imagem muito clara. Foram vistas por eles línguas repartidas. O que é uma língua? Quem tem língua, tira a sua língua aí. Aqui, eu tenho a minha língua aqui. Essa língua, se eu não tiver o poder do Espírito de Deus em mim, não posso falar, não posso me mover, não posso fazer nada. Eu sou uma matéria morta. É o que acontece quando nós morremos. E a Bíblia diz que quando nós morremos, já não sabemos de nada do que se passa neste mundo. Não temos nem a frequência, nem sentimento, nem dor, nada. Somos lixo. É isso que a Bíblia nos diz. Uma vez que o Espírito de Deus sai em nós, o fôlego de vida, do qual respiramos, nós andamos por isso, então essa força, esse Espírito de Deus, vai-se para a fonte maior de energia, o Deus o Todo-Poderoso. Agora, acreditar que há almas que andam por aí depois da morte, meus irmãos, o que anda para aqui é o capeta e os seus discípulos. O capeta é o único ser que foi destituído do céu. Depois de Jesus ganhar a vitória na cruz do Calvário, foi expulso definitivamente do céu. Antes que Jesus venha morrer na cruz do Calvário, antes de Jesus nascer no nosso planeta, Satanás tinha acesso ao céu. No livro de Jó diz que ele ia lá diante das reuniões celestes e comunicava-se com Deus. Satanás falava com Deus e teve o privilégio de abusar Jó. E uma vez dentro da reunião celeste lá, Satanás apareceu e disse, Deus disse, olha lá, diabo, tu viste lá o meu servo Jó na terra, como é que ele se porta? Ele é um bom elemento para mim. Ele me revenera, ele me adora, ele me... Então Satanás ficou irado. Ele disse, não. Ele só faz isso porque tu lhe dás riqueza, tu lhe dás carinho, tu lhe dás isso, tem filhos, tem tudo. E Satanás disse, se tu retirares tudo isso, Jó não vai te obedecer, ele vai te falar mal, Eu disse, tenta só. Deus estava a falar com o diabo. Então a Bíblia diz que o diabo tinha sim acesso ao trono celeste, a quanto ele quiser. E quando Deus lhe perguntou de onde é que tu vens, ele diz, venho de rodear a terra. Então se o diabo rodeou a terra, é que ele tem asas. Ele pode voar. Não precisa motor. Não precisa Elon Musk. Não precisa NASA. Satanás, ele tem poder para navegar em qualquer lugar desse planeta e mexer com a estrutura toda desse planeta. Mas saber que embora que o homem tenha dado todo o poder e toda
honra a Satanás, desobedecendo a Deus, Deus ainda tem o controle das nossas vidas e desse planeta. E quando Jesus vai para a cruz do Calvário, ele deixa uma mensagem específica: não saiam de Jerusalém, até que vos envie o Consolador, o amigo, aquele que vai vos estar presente até que eu volte. Ora, se o Espírito Santo de Deus está a substituir a pessoa de Jesus, vamos considerar que é o próprio Jesus que se introduz na Terra pela terceira vez em espírito. Ele veio, nasceu, voltou para o Pai e voltou na forma de quê? De línguas de fogo. Poder do Espírito Santo, línguas de fogo, para nos dar conhecimento a quê? Onde é que está, na verdade, o poder desse Espírito? Vamos para Provérbios 18, 21, por favor. Provérbios 18, 21. E vamos então ver o que é o poder do Espírito Santo. Provérbios 18, 21. Lembre-se, o Espírito Santo desceu em formas de línguas de fogo, para nós entendermos que há poder nas nossas palavras. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui presente, não danifica a vida do seu filho, não danifica a vida do seu marido, da sua esposa, não danifica a vida de alguém que lhe aproxima e precisa de si. Fale bênção, fala prosperidade, fala sucesso e nunca fala coisa negativa. Provérbios 18, 21. Assim diz a palavra de Deus. Vamos começar no versículos 20, por favor. Do fruto da boca, onde é que está a boca? Está aqui a minha boca, todos nós temos uma boca. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. A Bíblia diz que nós falamos daquilo que o coração larga. Tudo que o coração ressente, a gente larga pela boca. Às vezes há mulheres que nem têm segredo. O marido fez, o meu marido me fez. Cala a boca. Fala com controle, pensa naquilo que tu vais comunicar, porque é sementes que saem da tua boca. Então o versículo 21 claramente diz que aqui tem a manifestação do que é o Espírito Santo de Deus. A morte e a vida, dois poderes divinos, morte e vida, estão no poder da tua língua. Meus irmãos, aqui está manifesto o poder do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele pode influenciar tudo no nosso viver quando a palavra é falada com convicção e saindo do coração, ela se torna uma palavra rema. Palavra rema é uma palavra que vai fazer sucesso naquilo para onde nós vamos enviar. Vamos dar um exemplo de como é que o bruxo mata. Eu aqui, o tio Zé, estou aqui em Londres, e lá o bruxo em Angola vai dizer: eu quero que o tio Zé morra. E pode ser que ele me dê a castigo, sei lá, a perna partida, um braço, barriga inchada, sei lá o quê. Ele não vai vir em Londres. O bruxo vai fazer esse trabalho lá em Angola com as rezas a Satanás para que eu possa ter as dificuldades aqui em Londres. E porque não há diferença nenhuma de tempo nem espaço, sendo que ele é comunicador do espírito maligno, Satanás tem poder para vir até a mim e fazer a sua obra. E se eu não tiver a cobertura do Espírito Santo de Deus, a tala, a bruxaria, a quimbandeça vai pegar. Então, se você tem que se preparar na sua vida desde menino, desde menina, é ter a necessidade diária de comunicar-te com o Espírito Santo de Deus, do qual ele é a palavra de Deus. Porquanto o Provérbios 18, 21 diz: dois poderes estão na nossa boca: poder de morte
e poder de vida. Podemos santificar através do nosso falar e podemos amaldiçoar. E temos isso como exemplo, Jesus passando com os seus discípulos, ele tinha fome e era a época da figueira dar figos e aquela figueira não tinha figos, era uma figueira, como se diz, em português corrente em Angola a gente diz uma figueira ambaca, não podia fazer filhos. É uma figueira estéril. Então aquela figueira estava na época de dar figos e não tinha figos. E Jesus disse, porque já não tens nada mesmo, não tens o teu período de tempo de fazer filhos, maldita és tu, árvore ou sua figueira. E os discípulos olharam e ficaram muito atemorizados, disse, Jesus está a amaldiçoar uma árvore aí, caracas, a árvore não fez nada. A árvore estava ali sozinha, quieta, e estava linda, bonita, verdinha, só que não tinha figos. Mas porque Jesus tinha fome naquele momento e queria comer figos e não encontrou lá figos, a figueira era estéril, era ambaca, e Jesus ficou enervado e disse, maldito és tu, seca-te pela raiz. E os discípulos olharam e nada aconteceu. E eles se foram, passaram. Mas no dia seguinte, quando eles voltaram, eles viram para a figueira e estava seca pela raiz. E daí os discípulos começaram a ver, então há poder naquilo que Jesus fala. Irmãos, meus irmãos e amigos, nesta manhã eu quero vos dizer que Jesus, ele mesmo diz, as minhas palavras são espírito e vida, poder e vida. Por isso João 4:24 diz, Deus é um Deus espírito, importa que nós o adoremos no poder da sua fala, no poder, no espírito e na verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos de nós hoje, nesta manhã, procuramos ver Jesus. E eu aprendi durante muito tempo, que andei na igreja Maná, e o apóstolo Jorge Tadeu, ele aplica bem essa doutrina. Meu irmão, minha irmã, queres ver Jesus nesta manhã? Aí onde tu estás, pega na tua Bíblia. Agarra, abre a Bíblia e põe no teu peito e no teu coração, abraça ela com força e diz, Senhor Jesus, salva-me desta geração perversa. Ajuda-me. Ele é escudo para quem a ama. Nenhuma flecha do maligno toca quando tu estás protegida da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus. Se hoje é o último mês e o dia do Espírito Santo de Deus, meu convite para cada um de vocês é que vocês se revistam deste poder. Como podermos nos revestir do poder do Espírito Santo? Como são as ações do Espírito Santo? Gálatas 5, por favor, vamos abrir Gálatas 5. Gálatas 5 e vamos ver os fatores que fazem nós podermos viver no Espírito Santo de Deus. Gálatas 5. Gálatas 5. E vamos para começar no versículo 16. Gálatas 5, versículos 16. As obras da carne e os frutos do Espírito Santo de Deus. Digo, porém, andai em espírito. Ora, qual é a diferença de andar na carne e de andar no espírito? Andar na carne é quando a gente fornica, a gente mata, rouba. Isso é andar na carne. Quem mente, quem rouba, quem... Por isso, quando nós nos convertemos a Cristo, nós deixamos de fazer essas obras e tornamos-nos nova criatura. Por isso a Bíblia diz claramente, quem não nascer da água e do Espírito, não verá a glória de Deus. Nunca poderá ver a face de Deus, porque quem não é nascido no Espírito,
não pode manifestar as obras do Espírito Santo. Então aqui diz que porque andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Meus irmãos, na maior parte do nosso viver, nós temos desejos descontrolados, controle da boca, do sexo, de como nós podemos atingir quando estamos enervados, temos reações descontroladas, mas quando estamos no Espírito de Deus, nós temos que ter um certo controle e domínio da nossa carne. Temos que travar as ações malignas. E unicamente pelo Espírito de Deus. Senão nós vamos cumprir o quê? Os frutos da carne, concupiscência da carne, adultério, falatórios à toa, dormir, beberrices, fornicações e tudo quanto mais. Porque a carne, o teu corpo, cobiça contra o Espírito. O Espírito de Deus não tem nada a ver com o nosso corpo. Ele se move dentro de nós, mas ele não tem conexão. Ele habita em nós, mas ele só faz frequência no nosso ser quando nós estamos doutrinados na palavra de Deus. E vamos então entender que o Espírito contra a carne, estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ora, vejam só. Vamos dizer que aqui o tio Zé, pecador, beberrão, fornicador, assassino, queira fazer algo de bem. Mas sem o Espírito Santo de Deus, eu não vou ter forças para fazer. Mas uma vez que eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, então vou olhar para essa posição de Deus e dizer, Zé, eu tenho que moderar. Se eu aceitei ter uma relação com Deus como num casamento, a gente aceita um homem, uma mulher e depois temos que nos educar à maneira da esposa e do esposo. O esposo aprende como é a mulher, como é que ela gosta, comer, vestir, e a esposa mesma conhece o marido, o que ele gosta, o que ele faz. É isso que se passa numa relação entre Deus e o homem. E quando nós estamos sobre o poder do Espírito Santo, nós somos guiados por esse Espírito. Não estamos debaixo da lei. Entendam bem, meus irmãos, porque aqui muitos jovens, meu irmão Honório está aí, eu gostaria que tu pudesses subir, se estiveres aí, suba, meu irmão, por favor, Honório. E quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós deixamos de frequentar aquilo que são coisas do mundo. Então é isso. Quais são as obras da carne? Vamos ouvir aqui o que são as obras da carne. Porque as obras da carne, o nosso corpo, ele exige isso. São manifestos os quais são prostituição, uma das coisas mais básicas no nosso ser. Por mais que o marido tem tudo, riqueza, carro, casa, a mulher ainda tem tendência de trair, tanto como o homem. A tendência e o desejo carnal para cada um de nós é ali onde o diabo toca mais naquilo que mais nós somos fracos. Se a pessoa tem um problema de dinheiro, gulosiça de dinheiro, o diabo vai te apresentar muito dinheiro. Se tu és guloso de sexo, ele vai te apresentar as mulheres mais lindas, com o rabo bonito, para tu ires tentar e ser tentado e cair na tentação. Ora, aqui diz prostituição, impureza. O que é impureza? É uma pessoa que não tem uma relação certa. Tem um casamento, mas quer dormir lá fora. Tem um patrão, mas quer fazer ainda horas extras lá no outro lado. Então tudo isso é manifesto impurezas. Lascívias. Eu nem sei qual é o termo que eu vou dar para lascívia, mas é uma coisa horrível também. Idolatria. O que é idolatria? Idolatrar o marido. O marido disse para eu não ir na igreja. Eu não posso ir porque senão meu marido vai me deixar. Não idolatra o teu esposo. Não idolatra a tua esposa. Se a tua mulher te pede para não fazer serviço evangélico, pregar o evangelho, sai dela, povo meu. Irmãos, eu casei com uma esposa que me fazia muita guerra às vezes na evangelização.
E a cada vez que eu saía com a nossa pastora na altura, Vitória, ela guerreava, mas tu vais embora, vai gastar dinheiro, evangelização, E eu disse, alô, amor, Deus está em primeiro lugar. Tu estás no segundo lugar, cala a boca. E sempre cuidei de cuidar a minha mulher do jeito até hoje. Já estamos separados. Mas a minha mulher sabe que de frente de mim está Jesus. Atrás de mim está Jesus. E lá em tudo, no fundo, está Jesus. Então ela, os meus filhos, passam no terceiro lugar. Jesus passa para a minha vida em primeiro lugar. Então, idolatria, feitiçarias. Hey! Esse é o problema dos nós angolanos. Angolanos, estão aí angolanos? Estão aí vocês? Sidney, Hamilton, os nossos irmãos angolanos, feitiçaria. Quando a população do mundo hoje está a sair das igrejas para ir ver o bruxo, porque a igreja não está a dar sucesso mesmo, a igreja não está a funcionar o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, lá numa igreja onde não funciona o poder do Espírito Santo, tem pobreza, morte, lascívia, idolatria, tem tudo. Até pastor que fornica com a pastora. Até pastor que fornica com a criança dentro da igreja. Existe. Tivemos aqui uns casos, vários casos em Londres, onde membros da comunidade da Igreja Maná, dentro da nossa ceia, da nossa igreja, aconteceu coisas horríveis. E nós perguntávamos, como é que é possível? Mas a irmã era secretária da igreja, engravidou com o secretário de não sei quem, o diretor da juventude. E essa brincadeira acontece nas igrejas. Então, tomar cuidado quando nós estamos fora das ligações com Deus, estamos a cometer todas essas inimizades. Eu não falo com meu marido. Há mulheres e homens, irmãos, que castigam os maridos e as mulheres. Eu conheci um caso, literalmente um caso, em que um casal deixou de se comunicar durante 6 meses, irmãos. Eu chorava, aquele homem, estás em jejum, meu irmão. Ei, agora estás lixado. A mulher não te dá bola. 6 meses. Irmãos, o casal não se olhava na mesa um para o outro. O casal ia na cama e virava um rabo do outro e não tinham relações. Irmãos, come on, inimizades, não guarda... A Bíblia diz, não guarda a ira para a noite. No teu aposento, na tua cama, faz a paz com o teu cônjuge, faz a paz com a tua esposa. Nunca dorme sem ter uma relação com o teu marido, ainda que seja um beijo. Mas não aceita que o diabo durma no vosso meio. Vocês sabem o que é que acontece? Eu tive um casamento, sinceramente, do coração. Tivemos problemas. Mas uma das coisas que eu nunca tive na minha vida é ter a minha esposa fora do meu lugar, aposento de descanso, e dizer, hoje eu não te quero. Estou de jejum. Eu só deixo ela de jejum quando está no período menstrual. Aí o homem tem que libertar. É uma regra divina de saúde. Liberta a tua mulher. Não vai lá tocar durante o período menstrual. Mas todo o resto, todo o tempo, vocês têm que se aconchegar. Porque imagina que se vocês deixarem espaço na vossa cama entre um e outro, quem está no vosso meio é o diabo. Então cuidar de como vocês vão ter vosso relacionamento aí em casa. Então, inimizades, porfias, imolações, iras. Eu sou um homem iracundo, meus irmãos, sinceramente. Isso não é devido porque eu quero ser, é fruto daquilo que eu vivi desde a infância. E as coisas, às vezes, que nós acumulamos na vida das nossas crianças, dos nossos filhos, dão consequência para a vida toda. São pessoas que não conseguem conter a raiva e espancam e falam. Eu sou um deles. Mas pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho que me controlar. Tenho que me contender. Iras, pelejas. Então a peleja é toda a guerra. Vocês sabem, tem uma história na Bíblia de Jacó, pelejar é o Jacó e Isaú. Jacó e Isaú são gêmeos, desde a barriga da mãe até os dias de hoje eles lutam lá. Palestinos e israelitas. Essa raça caracas são irmãos, da mesma barriga, são gêmeos. É um povo irmão que luta até hoje. Jesus diz, nunca vão parar de lutar até que Jesus volte.
Então não peleja com o teu marido, com a tua esposa, com o teu irmão, com o teu patrão. Peleja contra Satanás. Porque as obras da carne são manifestas. E quando tu descobris que está a fazer obra da carne, santifica-te tu e ora pela tua mulher, pelo teu esposo. Amém? Heresias, censões, invejas, homicídios. Vamos falar dos homicídios aqui de Londres. Quantos jovens estão na prisão por cometerem homicídio? Hoje, irmãos, estamos num século onde a Bíblia diz que a última geração da terra, porquanto estamos mesmo nos últimos tempos, será a geração mais perversa da terra. A mais cruel. E hoje estamos a ver os nossos jovens, eles andam de faca. Aqui em Londres a polícia está sempre a patrulhar, porque qualquer jovem pode esfaquear alguém com arma branca. Uns têm armas mesmo de fogo. E os nossos jovens vão para a prisão, perdem toda a juventude e ficam presos aí por causa desse maldito diabo. Então, homicídios, beberrices, glutonarias. Eu não bebo tanto. Uma vez ou outra, uma cerveja no Natal. Mas, irmãos, beber até mijar, até falar à toa, faltar respeito às pessoas, não beba. Se a pessoa não se contém, não beba. Então, há quem queira também guloso da carne. É guloso da carne, da carne, quer comer tudo e come e nunca se farta. Então, isso é cruel. Vamos controlar o nosso apetite. Até na sexualidade, há homens que derrubam as mulheres, hein? Cuidado, o apetite sexual é como o apetite da fome do corpo, é para ser controlado, meus irmãos. A mulher não é escrava, não é trapo que é para a gente massacrar aí. Sexo é nas horas devidas com a participação e o consentimento da esposa ou do esposo. Nem a esposa pode violar o esposo, há esposas que violam o esposo. Tem aquela fome não descontrolada e o homem, coitado, está cansado. Não façam isso. Então, coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Por isso nós temos que ver uma coisa. Quando nós estamos acoplados do Espírito Santo de Deus, nós deixamos de fazer os frutos e as obras da carne. Todos esses frutos que vimos aqui, glutonarias, prostituições, lascívia, idolatria, feitiçarias, deixamos de fazer para fazer o quê? As obras do Espírito Santo de Deus. Quais são as obras do Espírito Santo de Deus? É o que vamos agora ver em Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22 diz que mas o fruto do Espírito Santo de Deus são amor, primeiramente. Por isso é que Jesus diz que quer te aproximar de Deus, sem mesmo ler a Bíblia, sem tocar na Bíblia, ama Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser. O segundo mandamento semelhante a esse, ama ao teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos depende tudo. Toda a profecia, toda a escritura. Fecha a Bíblia, meu irmão, porque se tu cumpres tudo isso, amando a Deus sobre todas as coisas, pondo a Deus em primeiro lugar no teu viver, amando o teu próximo, ajudando a ele, o teu marido, a tua esposa, o teu irmão, o teu vizinho, o teu patrão, sempre que tiveres uma boa relação com todos, amando a Deus, estás a cumprir tudo o que está nessas Sagradas Escrituras. De Gênesis ao Apocalipse. 2 mandamentos. Não precisa a gente começar a andar aqui nos frutos do Espírito, porque quando nós amamos a Deus, sistematicamente, automaticamente, vamos cumprir todos esses frutos que estão aqui. Amor, gozo, tens prazer de viver. Há pessoas que vivem tristes. Há pessoas que vivem a chorar todo o tempo. Imaginem, irmãos, o gozo faz parte do nosso ser. E quando nós rimos, no nosso ser,
Os médicos dizem que nós estamos a mexer 99% dos nossos músculos. Agora, quem vive parece que está a chupar limão todos os dias, toda hora, carrancudo. E o que é que tu tens? Parece um búfalo. Irmãos, vivam no gozo e a paz do Senhor. Paz. A Bíblia fala sobre a paz. Jesus é o Rei da paz. E a Bíblia nos diz que, porque Israel entregou Jesus a Roma para ser crucificado, o castigo que tem o povo de Israel é nunca pararem de fazer guerra. Sempre vão querer guerrear esse povo. Enquanto Jesus não vier nesse planeta, Israel vai combater até sangrar. E a última batalha vai ser a batalha do Armagedon. Está escrito. Seu gosto, a guerra que nós estamos a ver, Israel e Irão, não é uma guerra estranha, meus irmãos. Brasileiro, angolano, sorry, português, I cannot take you out. É para todo mundo. Eu estou aqui, sinceramente, mais rápido vou acabar melhor. Senão vamos perder muito tempo na conversa, tá bom? Fica na rolagem, por favor, meu irmão, com todo amor e carinho. Então, o povo de Israel está a combater porque eu estou aqui na Inglaterra, os Estados Unidos da América. É o único país do mundo que está em guerra todo o tempo e toda hora e tem o seu exército em todo o planeta exterior. Estados Unidos da América tem soldados em 4 cantos da terra. Israel não tem soldados nos 4 cantos da terra, mas são os povos todos da terra que o atacam. Israel é a nação mais atacada do planeta Terra. Se não for a Líbia, é o Irão. Se não for o Irão, é o Iraque. Se não for o Iraque, tem sempre alguém que quer se meter com eles. Isso por quê? Porque eles crucificaram o Rei da Paz. E a Bíblia diz que eles nunca terão paz. Então, meu irmão, se tu queres ter paz no teu lar, na tua casa, teu marido, tua esposa, tua família, queres viver na paz, põe o Rei da Paz dentro do teu lar. Põe a palavra de Deus dentro do teu lar e tu viverás essa paz. Longanimidade. Ser longânimo, irmãos, em perdoar, a Bíblia nos requer isso. O marido cometeu, espera, amor, conversa com ele. A esposa cometeu, espera, meu amor, fala com a tua esposa. Não é problema, ser longânimo em perdoar. Ah, mas eu apanhei a minha mulher a dormir com outro homem. Perdoa 70 vezes 7. Irmãos, quando vocês estão a ver que Jesus diz, Mateus 5,44, abençoai os que vos maldizem, falar bem dos que falam, vos perseguem, orai mesmo por esses malandros todos, é o que Jesus nos requisita. Agora temos que ver aqui uma coisa. Quando nós somos longânimos em perdoar, a pergunta vai, quantas vezes, meu irmão, minha irmã, tu que estás aqui, vais contra Deus? A cada dia nós cometemos erros. A cada dia nós estamos a pecar. A todo instante nós pecamos contra Deus e Deus é longânimo conosco. Não nos mata logo. Deus foi longânimo com nossos pais Adão e Eva porque Ele prometeu, se vocês tocarem aí, vocês morrerão. Mas Adão não morreu. Mas Deus preferiu mandar o seu Filho unigênito, de acordo com João 3, versículos 16, para que todo aquele que crê nele não morra, não pereça. Então Deus substituiu a nossa morte imediata pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso é que a gente não morre, cometemos tantos infartos e Deus não nos tira a vida. Porque temos que ver uma coisa, o cenário da nossa salvação só vem por mérito de vermos Jesus na cruz do Calvário. O Jesus que morreu na cruz do Calvário diz que o seu sangue apaga toda a trajetória dos nossos pecados neste planeta Terra. Não há condenação para aquele que crê. Então, minha irmã, tu que estás aqui nesta manhã, tu que crês na palavra de Deus, crês no Deus Criador dos céus e da terra, crês no poder do Espírito Santo, crês somente que não vais parar no julgamento de Deus, mas serás transladado e transformado para a presença do Senhor. Jesus nos apresentará a mim e a cada um de vocês como santos,
puros e justos. Ah, mas tio Zé, eu sou fornicador. Tio Zé, eu bebo droga. Eu fumo, eu fornico. I don't care. A promessa de Jesus é que vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. O mundo nos assola, irmãos. Nós não cometemos o pecado porque queremos cometer pecado, é porque o pecado jaz na nossa carne, no nosso sangue. O nosso DNA está corrupto. Não há como a gente retificar senão por olharmos no maravilhoso sangue derramado na cruz do Calvário por mérito de Jesus Cristo, de onde nos vem a nossa salvação. Contra essas coisas, fé, mansidão, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, os frutos do Espírito. Há uma irmã que ontem na live me perguntou, mas então se tu estás aqui a viver nessa terra, como é que são manifestos o Espírito Santo de Deus? Aqui, minha irmã, eu estou a responder a uma irmã que estava comigo na live ontem. Aqui está o teu proceder. Quando tu estás munida do poder do Espírito Santo de Deus, vais poder viver amor, ser feliz, gozo, ter paz, longanimidade, ser longânime em perdoar. Não castiga o teu marido, a tua esposa, o teu filho logo de imediato. Entende, conversa com ele e perdoa sempre. 70 vezes 7. Quantas vezes? 70 vezes 7. Irmãos, dá 490 vezes por dia. Ninguém te perturba durante 490 vezes por dia. Jesus ele já está a ser bem longânimo aqui. A cada vez que nós temos que perdoar, a cada dia, se alguém pecar contra nós no 490 vezes é porque esse é um robô. Ninguém peca 490 vezes, meu irmão, contra nós. Então nós não temos nem tolerância, nem vamos dar tempo para isso. Portanto, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, ser bondoso, fé. Meu Deus, aqui tem uma coisa muito importante que os jovens já não têm. A maior parte dos nossos jovens aqui nas lives, eles vêm porque são elementos que viveram na igreja durante um tempo, o pastor é bandido, fizeram algum problema, ou com um membro da igreja, saíram da igreja, perderam a fé. Irmãos, eu não estou na igreja. Eu saí da igreja, mas não saí da fé. Guarda a tua fé como teu capacete de salvação. A fé é a tua proteção para ires ao céu. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Guarda a tua fé. Ser manso do coração. Marido pecou, a esposa pecou, apanhou em adultério, perdoa 70 vezes 7. O patrão pagou mal, o patrão falou, rejeitou tua proposição, perdoa. Contra essas coisas não há lei. Agora vocês entendem do que o apóstolo Paulo está a falar aqui? O jovem Honório, nosso amigo muito querido, e ele tem uma conversa diferente dessa. Ele diz assim, agora estamos no tempo da graça e a lei foi abolida, já não vale. Irmãos, eu quero vos perguntar, qual é a lei que rege no vosso lugar onde vocês habitam, aí em Angola, sei lá, em Portugal, na Nigéria, no Kwanza Sul, Kwanza Norte? Qual é a lei? Até em Angola temos lei? Bem que estamos numa anarquia lá, confusão bem grande, mas a lei. Irmãos, qualquer país do mundo, se tu matares, roubares, vais preso. Os 10 mandamentos é para se cumprir do princípio ao fim. E a Bíblia diz que se tu falhares num só mandamento, falhaste nos 10. Então, para não falhar nos 10, Jesus te deu substituição. 2 únicos mandamentos para tu viveres de acordo à palavra de Deus, de acordo à vontade de Deus. Amando a Deus de todo o coração, de todo o teu sentimento, e amando o próximo como a ti mesmo, faz aquilo que tu queres que te faça a ti, ao outro. É a única coisa que Jesus nos pede para herdarmos o céu. Escuta aqui. Meus irmãos, há aqui pessoas que eu conheço. Quanto mais dízimos dão na igreja, eles pensam que Deus vai perdoar os pecados deles. Mais vigílias, mais andar de joelhos lá na Ave Maria, e levar velas, e rezas, e penetrações, e sei lá o quê. Irmãos, tudo isso muito bem.
Mas isso não te dá salvação. Salvação só temos por mérito de olharmos para a cruz de Jesus no Calvário, de onde nos vem a nossa salvação. Tudo quanto temos que dar, tudo quanto temos que fazer, já foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O meu pecado, o teu pecado, a minha fornicação, a minha beberrice, a minha idolatria, a minha raiva, tudo foi crucificado por Jesus na cruz do Calvário. E agora tu vais me perguntar, mas eu continuo pecador? Sim. Mas a Bíblia continua a te chamar santo. Tu não és santo porque já não pecas, és santo porque estás afastado das pessoas do mundo. A Bíblia diz: sede santos como eu sou santo. E a Bíblia diz: quem está em Cristo não peca. Mas é impossível. Mas tio Zé, se eu estiver em Cristo, eu continuo a ser pecador? Sim, eu sou pecador. Eu continuo a pecar, eu continuo a viver no pecado, tão somente olhando para a cruz de Jesus no Calvário, de onde me vem a minha salvação. E quando chegar a hora, Jesus é que te vai puxar de lado diante do Pai e vai dizer: está aqui o meu filho, Pai, eu paguei a sentença desse elemento. O tio Zé, o Sabores, o Zumério, o Diniz, a Naira, eu paguei por todos vocês na cruz do Calvário. Não há condenação para aquele que crê. Crê somente de acordo com João 11. Disse João a Marta e a Maria: se creres, verás a glória de Deus. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vem a mim nunca morrerá. Por isso diz que se vivermos no Espírito Santo de Deus, andamos também no Espírito Santo de Deus. Quem tiver essa porção do poder do Santo Espírito de Deus vai fazer as coisas de acordo com o que está escrito. A Bíblia nos recomenda, nos ensina amor, gozo, paz, longanimidade, ser longânimo em perdoar, benigno, ser bondoso, ter fé, ser manso, ser temperante, controlado, na tua raiva, na tua fome, no teu desejo, seja alguém de controle. Não saias da tua linha de conduta. Se vivermos no Espírito, andemos então no Espírito. Meus irmãos, é aqui a maior parte do conhecimento de Deus hoje para nós. Vivermos no Espírito Santo de Deus. E de acordo com Atos 2, vimos que o Espírito Santo veio introduzido no planeta Terra na forma de línguas de fogo para cumprir aquilo que nós encontramos em Provérbios ainda existe 18, aquele 21. preconceito. Meu irmão, com todo amor e carinho, tipo de grupo. fica Aquela dica, na quando os rolagem, eu não te manifestantes posso dos receber. bairros, Vamos terminar das daqui a pouco, favelas em Angola, em alguns minutos. saem para se manifestar. Muito obrigado pela vossa presença, anyway, mas fica na rolagem. Então, quando, irmãos, nós estamos a viver no Espírito Santo de Deus, de acordo com a palavra de Deus, nós estamos a cumprir o quê? Médicos não se identificam com a luta dos professores. De Deus. Não se Vivermos identificam no com as amor, no lutas gozo, no populares. Espírito. Nós não vamos viver na carne. Tem medo de Agora, perder. se tu és um crente, estás na Depois igreja, dizem que não existe continuas na elites. fornicação, na Houve bebedeira, agora- na houve agora nesse feitiçaria, preciso- na inimizade, o Espírito Santo de Deus não habita em ti. E se queres que o Espírito Santo de Deus habite em ti, porque hoje é o dia do Espírito Santo de Deus, eu quero agradecer a pessoa que deixou essa mensagem para mim. 31 de maio, último dia do mês, dia do Espírito Santo de Deus. Então sejam cheios, por favor, do Espírito Santo de Deus. Do mesmo que Jesus fez a promessa para encher os corações dos discípulos de poder, de eles irem, de acordo com Marcos 16:15, e de pregar o Evangelho a toda criatura, como? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sem o poder do Espírito Santo de Deus, irmãos, eu não posso estar aqui diante de vocês passando a palavra de Deus. Ninguém que esteja fora
do Espírito Santo de Deus pode comunicar a virtude do poder do Espírito Santo de Deus. Ninguém fala sobre Deus, o Espírito Santo, se não estiver cheio da palavra de Deus. E apóstolo Estevão foi apedrejado porque ele conhecia a palavra de Deus, e quando chegou diante dos israelitas, o povo de Israel, estava ele a criticar as razões das quais o povo da igreja, irmãos, foi a igreja do qual entregou Jesus ao poder do quarto império da terra, a Roma, para que Jesus seja crucificado. Não foram as pessoas fora da igreja, foi a igreja. Portanto, tomem cuidado os vossos pastores. Tomem cuidado qual é a igreja que vocês andam. A Bíblia, Isaías diz, sai dela, povo meu. Igreja que não flui o poder do Espírito Santo, amor, fraternidade, consolo. Sai dela, povo meu. Corre fora daí. Então é isso que nós estamos aqui. E para nós que estamos aqui nessa live, como nós vamos entender isso? Olha para aqui, Gálatas 5, versículos 14. Gálatas 5, versículos 14. Porque toda a lei, de Gênesis ao Apocalipse dentro das Escrituras, se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Queridos irmãos e amigos, se tu amares o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, o teu irmão, o teu patrão, o teu vizinho, a pessoa que encontras na rua, o idoso, respeitares, estás a cumprir aquilo que é requisitado quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E contra essas coisas não há lei. Eu sempre digo, quando a polícia me para aqui em Inglaterra, eles vão ver o meu cadastro lá e eles me perguntam sempre, você é cristão? Eu digo, sou. É por isso. Então, e por que a polícia sabe que é por isso? Porque aqui tem chapa limpa. E quando um cristão tem a chapa limpa, quer dizer que tu te manifestas com os frutos do Espírito Santo de Deus. Mas o tio Zé não comete pecado? Claro que cometo. O tio Zé não se enerva? Claro que eu me enervo. Mas tenho controle pelo Espírito Santo de Deus, tomando conta da palavra de Deus que está escrita nas Sagradas Escrituras. De acordo com Apocalipse 19, vamos ver o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus. Apocalipse 19, irmãos, Apocalipse 19 diz assim, versículos 11. E vi o céu aberto. Eis um cavalo branco, simbolismo de pureza, justiça. O que estava sentado sobre ele chama-se que? Fiel. Deus é fiel. Jesus é fiel. O Espírito Santo é fiel. Verdadeiro. A Bíblia diz Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. E se Jesus é a verdade, vivamos na verdade. E então, julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, dos quais são cada um de nós, coroas de Jesus. Se quando nós aceitarmos a Cristo, irmãos, nós somos as pedras brilhantes que estão na coroa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porquanto Jesus terá a coroa mais brilhante do planeta Terra, porque cada um ser neste planeta de que brilha com a palavra de Deus, pela função do Espírito Santo, estaremos gravados na coroa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós somos os diademas da coroa de Jesus. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Aqui o problema dos jovens é saber agora qual é o nome de Deus. É um problema. Esse é um problema colossal que a gente apanha nas lives aqui. Como é que Deus se chama? É Deus ou eu sou?
nunca ninguém disse que o nome de Deus é o eu sou. Deus queria dizer, eu sou aquilo que eu sou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus de Alá, eu sou o Deus de tudo. Eu sou aquilo que eu sou. Mas as pessoas acharam que Deus disse o nome dele. Deus nunca falou o nome dele para ninguém. Aqui, Apocalipse diz, e ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama, qual é o nome dele? Ele se chama, ele é a palavra de Deus. Então o nome de Deus, a assinatura do Criador do Universo, meus irmãos, aqui está na minha mão. A santa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, da qual, abraçada por cada um de vocês no vosso peito, ela se torna um escudo para vos proteger dos dardos inflamáveis do maligno. E cada palavra mal liderada, cada palavra falada contra nós, qualquer bruxaria, quimbandaria, qualquer tala, não prosperará. Porque a Bíblia nos protege, ela nos faz com que nós sejamos protegidos eternamente. Não há morte para quem crê. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida para todo aquele que crê em mim. O meu irmão faleceu. Amanhã nós vamos o enterrar. E eu tenho toda a certeza, meus irmãos, eu vos falo isso com uma voz e um tom, não de tristeza, mas de alegria. Porque a minha certeza e a certezíssima verdade é que eu verei o meu irmão na glória. Quando eu for para lá, eu o encontrarei. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em Jesus não morre. Porque ele diz, ainda que morto estejas, viverás. E aquele que vive, tu e eu, estamos aqui vivinhos da Silva. Se Jesus vier agora, meu irmão, neste momento, tu serás trasladado e transformado. Transformado e transladado para usares, para te encontrares com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há condenação para aquele que crê. Ah, mas tios, eu vivo no meu pecado, I don't care. Eu vivo na minha idolatria, I don't care. Eu vivo na minha fornicação, I don't care. Jesus disse, não há pecado do qual eu não te possa salvar. Tudo quanto temos que dar, tudo quanto temos que fazer, queridos irmãos e amigos, já foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Apenas temos que olhar para a cruz e aceitarmos o sacrifício de Jesus, crendo nele como Salvador eterno, crendo em Deus, o Criador dos céus e da terra, e no poder e o fluxo do Espírito Santo do que habita em ti. O mundo jaz no maligno, mas Deus não abandonou o planeta Terra. Deus continua no controle do planeta Terra. Deus continua a controlar todo o teu ser. Mas quando tu lutas contra o Espírito de Deus, Deus é um gentleman. Ele se deixa. Quando nós forçamos a barra, o Espírito Santo se levanta e põe as mãos ao ar. Ele diz, eu não te posso salvar. Irmãos, às vezes nós estamos à beira da morte. E isso me acontece várias vezes, sinceramente. É uma coisa que eu vivo diariamente. Quando nas minhas aflições, nas minhas tragédias, eu grito pelo Espírito Santo de Deus e ele aparece. Ele é verdadeiro. Há muita gente que quer ver Deus. Eu já vos disse, Deus é invisível, meus irmãos, mas nós podemos ver Deus pela sua criação. As manifestações de Deus, elas aparecem como anjos. Seres que nos aparecem como crianças, como homens, às vezes até bêbados. Às vezes prostituta está a falar para nós. Assassino que está a falar para nós. Mas ele, quando está dobrado ou coberto pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, ele atua em qualquer um de nós. Que tu sejas puro ou impuro, o Espírito Santo, ele tem acesso a ti, meu irmão. E ele só não tem acesso e não tem frutos do seu viver quando nós o rejeitamos. A gente diz, Jesus, fica ainda aqui de lado, eu agora vou adulterar um bocado.
Quando a gente põe a Bíblia de lado, irmãos, não temos comunicação com a leitura bíblica, a gente está a passar fome no espírito. E o espírito é como uma luz. Lá em Angola, antes de nós, da guerra de Angola, nós vivíamos lá em Benguela e não tínhamos luz. A nossa casa tínhamos candeeiro de petróleo. E eu me lembro muito bem até hoje. E às vezes durante a noite o candeeiro, a minha mãe deixava a luz acesa e aquele petróleo acabava. E no dia seguinte, pela manhã, tinha que pôr mais petróleo. Está aqui o exemplo das 10 virgens. 5 foram ao mundo passear, despertar. Mas quando o Rei dos Reis chegou, já não tinham azeite, o Espírito Santo, porque não estudavam, não praticavam mais a palavra de Deus, entregaram-se ao mundo. E quando elas voltam para a igreja, as outras que estavam ali protegidas, as outras 5 virgens disseram, nos dá um pouco do teu azeite. Não, eu não tenho, porque essa é a minha reserva. Então, se o crente não tem reserva do Espírito Santo de Deus, está a morrer à fome. O nosso corpo vive pelo que nós comemos. Mas como é que tu alimentas o teu Espírito Santo? Como é que tu alimentas aquilo que está em ti que te dá força para tu acordares, andares, falares? Unicamente, irmãos, pela palavra de Deus. Então, de acordo com Apocalipse 19, Jesus, ele é a palavra. Então, se tu estiveres ligado à palavra, Jesus disse, o meu Pai é a videira, eu sou a videira. Vós sois as varas, o meu Pai é o lavrador. É Deus que faz o trabalho em cada um de nós. Ah, mas tio Zé, eu estou a pecar muito. Peca. Estás a falar rouba. Mas anda com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando tu andas com o Espírito Santo de Deus, o teu desejo de fornicar, de roubar, de matar, ele vai automaticamente se transformar. Eu conheci pessoas que estavam no mundo da fornicação. Homens que eu conheço que estavam no sistema de homossexualidade. Eu conheço e tenho amigas prostitutas consagradas. Conheci antes de sair de Angola, antes de eu sair em 1982, uma mulher que era prostituta e casou e deixou de ser prostituta. E todo mundo sabia que ela era prostituta daquela cidade. Mas há um homem que lhe aceitou e casou e ela jurou bandeira nunca mais cometer adultério. É o que se passa na vida do cristão. Então eu estou aqui. Eu, Zé, sou pecador. E do jeito que eu estou, eu quero me aproximar de Deus com todo o meu ser. E quando eu viver nos frutos de Gálatas 5, no Espírito de Deus, eu vou deixar de beber, de comer, fornicar, ser iracundo, ser tudo isso. E então eu vou ter que batalhar contra a minha carne, o meu desejo carnal. Meus irmãos, o meu desejo é que cada um de nós possa estar preparado para a vinda maravilhosa de Jesus. E Jesus quer nos falar nessa manhã, nesta tarde. Vamos abrir para terminar Isaías 1. Isaías 1. Meus irmãos, Isaías 1, versículo 16 diz, lavai-vos. Como? Como é que a gente consegue se lavar dentro de nós lá, com sabão, escova? É impossível. Pela palavra de Deus. Purificação. Como é que a gente pode se purificar? Eu não posso me purificar sozinho, lá dentro, ir lá, chave de fenda. Não, não, não. A purificação da minha mente, do meu coração, o meu corpo, unicamente pela palavra de Deus. Praticando a palavra de Deus, eu vou tomar um banho todos os dias por um versículo bíblico e vou limpar o meu ser. Tirai a maldade dos vossos atos. Tenham desejos de fazer mal, deixem de fazer o mal. Se sai de fazer o mal, aprender a fazer o bem. Para quem não sabe fazer o bem, é simples. Irmãos, olha para Gálatas 5. Ter amor. O que é o amor na verdade?
1 de Coríntios 13 nos ensina as categorias, como viver no verdadeiro amor. O teu marido, o teu esposo pode ser o mais péssimo, mas se tu lhe ensinares a viver 1 de Coríntios 13, é o próprio caráter do Deus, o Todo-Poderoso. 1 de Coríntios 13 te ensina como tu poderes amar o teu filho, o teu esposo, a tua esposa, o teu irmão, o teu enteado, o teu patrão, sei lá quem seja quem for. 1 de Coríntios 13. Então, praticai o que é reto. Não faz. Se tu sabes que estás a fazer coisa errada, meu irmão, não faz. É melhor tu rejeitares, sabes que estás a cometer pecado, cometendo infarto contra Deus. Podes perder até o salário, o trabalho mesmo de preferência, mas não faz. Se achas que está errado adulterar, não adultera. Se está errado bater uma criança, não bate. Está errado fazer guerra contra o patrão, não faz. Então não guerreia. Faz o que é reto, ajudai o oprimido. A coisa que é requisitada a toda a igreja, todos vocês são requisitados a fazer isso. Irmãos, o meu viver, em toda a minha vida aprendi muito menino com a minha mãe. E fazer o bem é a coisa mais benéfica, mais linda, mais gostosa. Eu vos digo, tentem só, se vocês não estão praticamente habituados a fazer o bem, tentem só fazer o bem. Só fazer por prazer de fazer. Mesmo que vocês não tenham vontade de fazer, leva uma prenda a alguém no hospital, sei lá, o teu patrão, quando ele está, eu vou te diminuir o salário, dá-lhe um chocolate, dá-lhe uma prenda. Irmãos, ainda que o coração dele esteja duro, ele vai se moldar. Não há ser humano nenhum que não gosta de presentes, de um sorriso. Até o doente na cama do hospital, diante da morte. Se tu chegares lá e lhe fazeres um sorriso, ele vai sorrir para ti, embora a dor dele. Eu vi pessoas duras, na dor mesmo. E nós chegávamos ali perto e dizíamos, irmão, Jesus está aqui. E ele ria-se. Eu sei que ele está aqui. E ele morria na paz do Senhor. Irmãos, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão. Quem é o órfão? É aquele que já não tem pai nem mãe. Há muita gente que ignora uma pessoa sem um pai e sem uma mãe. Vocês sabem que na maior parte das pessoas que estão na rua são pessoas que não têm mais pai nem mãe. Maior parte, 99% delas, não têm proteção. Por isso é que elas estão lá na rua. Estão desconcentradas, já não conseguem se focar no trabalho, não conseguem se focar com uma relação. Estão aí, entregues ao Deus dará. Esses são os órfãos. Tratai da causa das viúvas. Quem são as viúvas? As que perderam o marido na guerra, umas perderam por acidentes. Uma mulher que tem filhos que já não tem marido tem que ser protegida pela igreja. Esse é o trabalho do pastor, o trabalho do irmão da igreja. Cooperar com quem necessita. Irmãos, olhem só, de acordo com Tiago 1, ele diz que a verdadeira igreja pura e imaculada é visitar as viúvas nas suas tribulações e os órfãos nas suas aflições. Essa igreja pura e imaculada. Não me vem dizer eu sou adventista, eu sou católico, eu sou romano, eu sou pentecostal, eu sou manista. I don't care. Diz-me a mim que tu amas o próximo como a ti mesmo. Diz-me a mim que tu queres fazer o bem. E assim sim, tu para mim és a pura igreja. Ser igreja, meus irmãos, é cada um de nós. Cada um de nós é a igreja. Não são as quatro paredes. E se tu queres ser uma igreja imaculada, sem mancha, precisas viver nos frutos do Espírito Santo de Deus, de acordo com Gálatas 5. Então, vinde, ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Por isso eu vos digo, no meu pecado, meus irmãos, aqui pregando a palavra de Deus para vocês, sendo eu pecador primeiro e o maior,
do que vocês, eu me santifico na palavra de Deus todos os dias. E por isso não busco o meu querer, a minha vontade. E assim eu vou poder herdar a vida eterna. Viver de acordo com a palavra de Deus. Não danifique, meu irmão. Se Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, após o batismo foi levado pelo próprio Deus, o Pai Criador dos céus e da terra, lá no deserto para ser tentado por Satanás, quem somos nós, queridos irmãos e amigos? Deixe que os frutos do Espírito Santo façam viver em ti e seja o reflexo do teu viver. E quando os homens e mulheres olharem para ti, vão dizer: esse homem diferente, esse homem tem um brilho, tem um cheiro, um perfume diferente. E quando tu entras no meio da multidão, serás visto entre os milhares como o único ser diferente. Ainda que esteja vestido da mesma roupa, tu vais brilhar no meio dos milhões. Deus não quer saber do nosso pecado. Nós não pecamos porque nós queremos, irmãos. Nós pecamos porque o nosso DNA, desde Adão e Eva, está corrompido. Não podemos penetrar nem nada que é para tirar o vírus do pecado. E o vírus do pecado traz a consequência de tudo quanto existe nesse planeta. Morte, dor, sofrimento, pelejas, tribulações, problema marido, mulher, filhos, prisões. Tudo quanto é mal nesse planeta vem por causa da desobediência a Deus. Então, meu pedido nesta tarde, meus queridos irmãos e amigos, para todos vocês: vinde a mim, diz Jesus, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Estás cansado de viver? Estás cansado de tudo quanto te leva aqui? Problemas? Vem a Cristo, entrega-te a Cristo. Não espera o dia da manhã. Hoje é o teu dia de salvação. Hoje é o teu dia do qual tu podes mudar a tua vida. Entrega o teu coração a Jesus. Confia nele. E a cada momento do teu viver, ele vai transformar o teu ser pelo poder da sua palavra. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vamos então tomar uma decisão. Com esse louvor que vai seguir agora, tal qual eu estou, é o louvor que nós vamos entoar juntos. Toma uma decisão, meu irmão. Pouco importa do teu pecado. Pouco importa do jeito que estás aí. Vem a Cristo. Deixe o problema no mundo. Sai do mundo. Embora estejas no mundo, nós não somos do mundo. Vamos ficar cientes. Deixa o Espírito Santo trabalhar em ti. E a partir de hoje tu vais ser um ser diferente. Da qual eu estou, eu venho a ti. Aceita-me, ó Salvador. Confiante sou em seu amor, ó Salvador. Me achego a ti. Da qual eu sou, eu venho a ti. Perdoa-me, pois eu sou saber e minhas faltas esquecer, ó Salvador, me achego a ti. Da qual estou, eu venho a ti, e tu minha limparás. O teu amor me envolverás, ó Salvador, me achego a ti.
Meu querido irmão, minha querida irmã, venha do jeito que tu estás aí. Não espere o dia da manhã. Hoje é o nosso dia da salvação. Como diz aqui, e mais uma vez quero agradecer por quem me enviou esse convite de 31 de maio, último dia do mês, dia do Espírito Santo de Deus. E se hoje é o Espírito Santo de Deus, vamos começar hoje uma nova vida com o Espírito Santo de Deus. De acordo com Gálatas 5, vivendo nos frutos do Espírito Santo de Deus. Quem vive abaixo do Espírito Santo de Deus tem uma conduta diferente. E nós somos olhados como pessoas diferentes. O mundo começa a nos fazer guerra. Satanás começa a nos perseguir. Irmãos, se o mundo jaz no maligno, é impossível que tu tenhas sucesso nesse mundo sem tribulação. Então, se a tua vida é atribulada, é porque tu estás a viver de acordo com os frutos do Espírito Santo de Deus. Mas se o mundo não te combate, se Satanás não está a fazer combate contra ti, a tua vida parece perfeita, está tudo direitinho, meu irmão, revisa a tua vida espiritual. Vamos nos entregar a Cristo nessa oração e vamos terminar a nossa live. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua santa presença aqui neste lugar e em todos os lugares do mundo onde estão os teus filhos reunidos para juntos aprendermos mais da tua palavra. A tua palavra é que nos lava, nos purifica, nos edifica, Pai, por esta tarde, nesta manhã. Estamos aqui para te darmos mais uma vez honras e glórias ao teu santo nome. Obrigado, Pai, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, de onde nos vem a nossa salvação. A promessa é que pelo sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, tu vais apagar todas as nossas transgressões. Todos os nossos pecados seremos apresentados pelo teu Filho amado Jesus Cristo diante de ti como santos, puros e justos. E nunca haverá condenação para aquele que crê. Cremos na tua palavra, Pai, na tua promessa. E por essa razão estamos aqui. Nós queremos nos entregar a Ti nas Tuas mãos nessa tarde, nesta manhã, Pai, para que sejas Tu a nos abençoar, a nos santificar, derramando o poder do Espírito Santo em cada um dos nossos corações. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados e faltas, e conosco nessa live, Pai, queremos trazer mais uma vez todos os nossos filhos, onde quer que eles estejam, nossos familiares, onde quer que eles estejam, ao redor do mundo, e os nossos queridos amigos, em todo lugar desse mundo, para que sejas tu, Pai, a nos abençoar. Derrama, Pai, o teu poder, o teu Santo Espírito sobre cada um de nós, hoje nesse dia tão especial de domingo, e para que nós possamos ver a tua glória, faz-nos andar segundo a tua palavra. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós queremos andar, Pai, nos caminhos do teu Filho. Queremos andar naquilo que Ele nos ensina nas Sagradas Escrituras. Queremos fazer a sua vontade, para que vejamos a tua glória. Te louvamos, Pai, agradecemos, suplicamos tudo com o perdão de todos os nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos e amigos, pela vossa presença. E nós estamos despedidos aqui. Temos aqui Denise, Ernesto, Mica, Zaria, Nivaldo e todos os outros que estão aqui, meus irmãos. Muito obrigado pela vossa presença. Que Deus nos abençoe. Feliz domingo a todos. E eu vos despeço a todos com um beijo, um abraço caloroso daqui de Londres a todos vocês ao redor do mundo. Que Deus nos abençoe.